Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco em campo e vamos comentar um pouco sobre a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje, às 21 horas em São Januário contra o Atlético Paranaense. E a arbitragem para a partida está definida. Caldeirão totalmente lotado, mais uma vez a torcida do Vasco marcando sua presença no estádio, ingressos totalmente esgotados. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai conferir todas as últimas novidades e notícias antes do jogo de logo mais. É claro, antes de ir para as notícias, peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar para todo mundo, que ajuda muito o pessoal a conhecer nosso trabalho. Vamos comentar um pouco agora sobre as notícias e informações antes do jogo de logo mais. Lembrando, hoje tem live pré-jogo comentando com vocês, depois react da partida e logo mais um pós-jogo ali comentando um pouco sua partida também. Então vai ser uma live muito longa, a gente vai abrir a live ali por volta de umas 6 horas, 5h40, por aí, esperando a partida, obviamente, ou até um pouquinho mais tarde, abrir uma live ali umas 7 horas, 6h30, por aí, comentando a provável escalação do Vasco, listas de relacionados, fazer o react da partida também. A gente vai ficar muito tempo conversando aqui com vocês durante a live. Então, conto com a sua presença na nossa live também de logo mais. Vamos comentar um pouco agora sobre o Felipe Coutinho. A informação que tinha é que o Coutinho podia ser relacionado para o jogo de hoje, mas aí o podcast que o Montino postou essa informação de que o Felipe Coutinho não será relacionado para o jogo de amanhã, que no caso é hoje, contra o Atlético Paranaense. Coutinho quer voltar 100% pensando no restante da temporada. E é o que eu acho certo. Eu acho também que o Coutinho, se ele não tá 100% para jogar, não tem por que colocar ele. É um jogo de Campeonato Brasileiro, ok, a gente precisa do Coutinho sim, mas é um jogo que a gente pode ter uma calma, porque o Atlético Paranaense vai vir com um time misto, reserva, mais reserva do que titular. Então a gente vai colocar um pouquinho também a provável escalação do Atlético aqui nesse vídeo. Então eu conto com a sua presença aí, a gente comentar um pouquinho sobre a partida de logo mais. Então a informação é essa, é do Coutinho, que não será relacionado para o jogo de amanhã, de hoje no caso, contra o Atlético Paranaense. E aí seguindo, a gente vai comentar agora um pouco sobre a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. E a provável escalação do Vasco, segundo o GE Globo, é essa, é Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga, João Vitor e Maicon. Tinha notícias de que o Léo ia ser poupado pelo Vasco, mas eu acho que seja meio que um migué, por conta do que aconteceu durante a semana e tudo mais, com o humorista, pelo jogador jogar muito mal contra o Criciúma e etc. Eu acho que é um migué do Vasco, mas eu acho que sim, o Léo vai ser relacionado, só que vai ser reserva. Por quê? Porque ele vai ser reserva agora do Maicon e do João Vitor. E aí chegando outro zagueiro, o Maicon, o Léo aí, que não vai ter oportunidade mesmo dentro do Vasco. Em lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de volante, Hugo Moura e Matheus Carvalho, Matheus Cocão, mesma dupla de sempre. No meio campo, Dimitri Payet, na ponta direita, Adson, ponta esquerda, David, e no ataque, nosso centroavante, nosso capitão, Pablo Verrete. Então, essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje. O Vasco que não vai poupar nenhum jogador, somente o Léo, como eu falei para vocês aí, que talvez pode ser poupado, mas eu acho que é um migué, querendo ou não, porque realmente o Maicon voltando a ser titular, e João Vitor também, o Léo já não teria oportunidades ali. Mas vamos ver quando o Vasco soltar a lista de relacionados, que solta hoje logo mais também. E aí, durante a live, a gente vai comentar um pouquinho também, tudo sobre a partida, escalação. Então, conto com essa presença na nossa live de logo mais também. Então, essa é a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. É muito importante, porque é um time titular que o Vasco vai colocar, né? E aí, logo mais quinta-feira também tem jogo pela Copa do Brasil contra o mesmo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que está priorizando as Copas, Copa Sul-Americana que ele tá, e Copa do Brasil. O Vasco somente está na Copa do Brasil, então o Vasco não vai poupar nenhum jogador, vai colocar força máxima dentro de campo. E quinta-feira também tem jogo pela Copa do Brasil. Então, cara, a semana vai ser bastante corrida, mas é bom que a gente vai ver o Vasco em campo várias vezes, obviamente. Então essa é a provável escalação do Vasco para a partida de hoje. E aí, seguindo as notícias do Atlético Paranaense, o Fernandinho, que é um jogador bastante importante para eles, né? Sofreu uma lesão muscular no último jogo do Atlético Paranaense contra o Belgrano, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. O volante está fora dos 2 próximos jogos contra o Vasco, por Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então é o quê? O Fernandinho, que é um jogador bastante importante, se eu não me engano, um dos melhores ali,
Acho que os melhores ali é Canóbio, Mastriani e Fernandinho, na minha opinião. E o Fernandinho tá fora da partida de hoje contra o Vasco. E quinta-feira pela Copa do Brasil também tá fora. Provável que na próxima semana, dia 12, dia 11, se eu não me engano, que é o jogo da volta, o Fernandinho tá de volta. Mas 2 jogos que a gente vai jogar contra o Atlético Paranaense, o Fernandinho não vai estar em campo. Então, informação importante, que ele tá fora dos próximos 2 jogos do Vasco, contra o Vasco. E aí o Gabriel deve ocupar a vaga de titular. Então, informação bastante importante aí pro torcedor vascaíno. É claro, querendo ou não, pro torcedor Atlético, do Furacão, não é uma notícia boa, mas pro Vasco é uma notícia boa, porque é um jogador bastante experiente, com bastante experiência, que joga muita bola aí no Campeonato Brasileiro, tá bom? Então, informação importantíssima. E aí, vamos seguir a provável escalação do Atlético Paranaense. Então, vamos lá. Quem tá na foto aí, o nosso Praxedes, né? Graças a Deus meteu o pé, vamos agradecer o Atlético Paranaense por pegar ele. Enfim, a provável escalação do Atlético Paranaense seria essa, por conta dos desfalques. Então, a gente vai ler aqui um pouquinho sobre a provável escalação do Atlético. Léo Link no gol, Léo Godoy na lateral direita ou esquerda, se não me engano, não tem ali dizendo, Kaique Rocha e Thiago Heleno ou Beleze, que aí estão colocando ali entre parênteses, porque talvez seja provável escalação ou entra outro jogador, porque pode ser misto, pode ser time titular, pode ser time reserva, a gente não sabe ainda, mas o que já falaram é que talvez seja um time misto para reserva, entendeu? Então a gente vai ler um pouquinho aqui, Thiago Heleno ou Beleze, Esquivel na lateral esquerda ou direita, não sei o que é, Gabriel como volante no lugar do Fernandinho, João Cruz e Christian. Ou Praxedes. Praxedes pode fazer sua estreia contra o Vasco. Sim, contra o Vasco logo o Praxedes vai estrear e vai ser bastante vaiado caso ele entre dentro de campo, né? Coelho, sei lá, Julimar, Coelho ou Julimar, que pode ser o titular, Canóbio e Mastriani, ou Diório. Então, cara, o Atlético Paranaense pode vir com um time misto mais para reserva do que para titular. Então a gente vai esperar um pouquinho. Tomara que eles venham com o time misto para reserva, porque aí fica, vamos considerar que mais fácil a partida, talvez. E aí tomara que o Vasco faça um bom jogo. A gente está com uma expectativa maneira aí para essa partida. O Vasco, que inclusive se ganhar, cara, vai ser bastante importante. E a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo aqui também sobre isso, porque vai ser bastante importante a vitória do Vasco contra o Atlético Paranaense. E é por isso que o Vasco não vai poupar jogadores também. O Vasco que passou a semana inteira treinando para a partida de hoje. Então, o Vasco não jogou pela Sul-Americana, nem Libertadores como os outros clubes. O Vasco só passou a semana inteira treinando. Então não tem desculpa de desgaste, não sei o quê. E esse é um dos fatos de que o Vasco não vai poupar para o jogo de hoje. É porque o Vasco não jogou durante a semana. E aí, seguindo as informações da partida aqui, segundo o GE, é que o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, quem será o vencedor do duelo? Fizeram a pergunta. É claro, o Vasco. O Vasco enfrenta o Atlético Paranaense segunda-feira, dia 26/8, Campeonato Brasileiro, pela 24ª rodada. Os times vão a campo no gramado de São Januário a partir das 21 horas. O Vasco chega para essa partida com 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Atlético Paranaense vem de uma série de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O trio de arbitragem, que é muito importante, que é bastante polêmica nos jogos do Vasco. O trio de arbitragem será composto pelo árbitro principal Jonathan Benkenstein Pinheiro e pelos assistentes Lúcio Biersdorf Flor e Michael Stanislau. Então, informação importantíssima aí pra gente saber quem vai ser o árbitro da partida, né? Porque sempre tem arbitragem polêmica e tudo mais. A gente já sabe quem vai ser a arbitragem que vai comandar a partida do Vasco contra o Atlético Paranaense. E aí, o porquê que eu falei que a partida de hoje seria muito importante pro Vasco? Por quê? Porque já acabou praticamente a rodada, né? A 24ª rodada. Aconteceu praticamente todos os jogos, só falta o jogo do Vasco. E aí o Vasco ganhando, só depende dele. Vai estar em 10º lugar aqui, com 28 pontos. A gente tá com 22 jogos, sim. E o Atlético Paranaense tá com 21. Então, o Vasco tem um jogo a menos contra o Cuiabá. O Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, então. Entendeu? Porque não conta ali que vai ficar 23 pro Vasco, 22 para o Paranaense, porque eles vão jogar contra. E aí, o Vasco ganhando o Atlético Paranaense, ele consegue passar o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Então, o Vasco iria para 31 pontos. Seria muito importante a gente ficar aqui em 8º lugar com 22 jogos. Seria
com 23 jogos, perdão. Seria excelente, cara. Seria um resultado muito bom pro Vasco ao decorrer da temporada. A gente acabar se mantendo um pouquinho ali em cima. Pensar uma pré-Libertadores, talvez. Uma Libertadores também, dá pra pensar, óbvio. Então, cara, espero que o Vasco consiga vencer o Atlético Paranaense. Vai ser um jogo bastante difícil. Querendo ou não, se eles vierem com o time titular, vai ser muito mais difícil. Mas se vier com o time reserva, eu vou te dizer... Vou arriscar aqui falando que é uma obrigação o Vasco ganhar dentro de São Januário lotado contra o Atlético Paranaense, time reserva. Então, por isso eu falei que é muito importante o Vasco ganhar. Vai pular de 10º, vai ganhar 2 posições. Então é muito, muito importante de verdade. Tá bom? Então, cara, eu acho que essas foram as informações do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês, é claro, como eu tô falando pra vocês, tem live mais tarde, pré-jogo, trocando aquela ideia, mais react da partida também. Então conto com a sua presença na nossa live e no nosso canal. Tamo junto, muito obrigado de verdade pela sua presença. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e tamo junto. Obrigadão, tamo junto, rapaziada.